Olá, gente. Continuando nosso assunto de geometria analítica, vamos estudar hoje distância entre pontos. O que isso quer dizer? Se você tem um certo ponto P aqui e um certo ponto Q ali, como calcular a distância entre estes dois pontos? Para isso, vamos fazer uso do eixo cartesiano, certo? X e eixo Y. Aqui temos o eixo X, que é o eixo das abscissas. Aqui temos um 12, não é mesmo? E aqui temos o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Aqui sendo o ponto de encontro, a origem. Ok? Temos o número 8 e o ponto A é um helicóptero. E o ponto C é um outro ponto qualquer. Ponto B, o barco. Ok? O ponto C ele tem coordenada x igual a 12. Olha só, no eixo x ele é 12. E no eixo y ele é 8. Ok? Bom, então, olha só a seguinte situação. Precisamos determinar a distância entre dois pontos. Foram fornecidas localizações de um grupo de pessoas em uma embarcação no mar. Aqui está a embarcação no ponto B. E de um helicóptero, aqui o helicóptero no ponto A, que vai fazer o resgate destas pessoas no barco. Pergunta é, que distância o helicóptero está da embarcação? Então, o que a gente quer saber, qual é a distância do ponto A até o ponto B. Para isso, vamos utilizar a distância do ponto A até o ponto C e do ponto C até o ponto B para determinar esta distância. Por quê? Porque aqui, se a gente for observar, a gente tem um triângulo retângulo, ou seja, um ângulo de 90 graus, a abertura aqui no ponto C. E a gente sabe que para este triângulo vale o teorema de Pitágoras, onde diz o seguinte: se esse lado é H, se esse lado a gente chama de A e esse lado a gente chama de B, a distância, então a distância h ao quadrado vai ser a distância a ao quadrado mais a distância b ao quadrado. Ou seja, se a gente souber a distância a e a distância b, então a gente sabe a distância h ao quadrado e, portanto, saberemos a distância de h, simplesmente tirando a raiz. Bom, vamos lá. Então, continuando. Para responder essa questão, no plano cartesiano, o ponto auxiliar C vai ser necessário, este ponto C aqui. A distância do ponto A até o ponto C, essa distância, são quantas? 12, porque o A está em x igual a 0 e o C está em x igual a 12. Então, 12 km. Aqui a unidade de comprimento é quilômetro, logo 12 km. A distância do ponto B ao ponto C são o que? Olha só, o B está em 13 e o C está em y igual a 8. A distância a gente vai medir como aqui? Justamente no eixo y, não é mesmo? Se a gente quer essa distância ela pode ser calculada onde? Aqui no eixo y. Aqui é 13 e aqui é 8. Então a distância vai ser o quê? 13 menos 8, que é igual a 5 km. Então a gente tem essa distância, a gente tem a distância de A a C, que são 8 km. Olha só, a gente tem os lados do triângulo. Então a gente pode achar a distância entre A e B, que é a hipotenusa do triângulo retângulo. E aí a gente tem o que? Pelo teorema de Pitágoras, a distância de A a B ao quadrado é a distância de A a C, que é 8, mais a distância de B a C, que é 5 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144, 5 ao quadrado é 25. 144 com 25 dá 169. Então, a distância ao quadrado de A a B é 169. Se a distância ao quadrado é 169, então, como a gente calcula a distância D? Calculando a raiz dos dois lados. Então, aqui a gente vai ter D, quando calcula a raiz quadrada de D ao quadrado dá D,
E a raiz quadrada de 169, a gente sabe que é 13. Por quê? Porque 13 vezes 13 dá 169. Então, por isso que a distância ao quadrado, se a distância ao quadrado é 169, então a distância é 13. Bom, então, e assim a gente encontra a distância do ponto A ao ponto B, que são o quê? Pode ser 13 ou menos 13, porque se d ao quadrado é 169, a conta com menos 13 dá também 169. Olha só, menos 13 vezes menos 13 é o quê? Menos com menos mais, 13 vezes 13, 169. E 13 vezes 13 também dá 169. Só que d é a distância, então a distância não é negativa, então só pode ser positiva, ou seja, d é 13. Logo, a distância é 13. Distância de A a B. E assim achamos a distância entre o helicóptero e o barco. Então, para determinar a distância entre um ponto A e um ponto B qualquer, como faremos? Calcularemos a distância de A a C ao quadrado, e aí subtrairemos xb menos xa, mais a distância de B a C ao quadrado, ou seja, yb menos ya. E assim vamos achar a distância de A a B. Passando a raiz dos dois lados, aqui, a gente fica com a distância de AB igual a raiz quadrada de xb menos xa, menos as coordenadas yb menos ya dos pontos A e B. Muito obrigado e até a próxima.